Dia 21 de julho de 2022, coronel de polícia reformado, Paul, mais um dia de luto no Rio de Janeiro, mais um militar de polícia assassinado por criminosos no Rio de Janeiro. A frequência é tão grande desse fato que deveria ser uma exceção a morte de policiais, demonstra a falência completa do governo estadual, do governo federal, no tocante à segurança pública aqui no nosso estado. Eu recebi hoje uma matéria do jornal Extra, da coluna da jornalista Berenice Seara. Segundo ela, a deputada Renata Souza, do PSOL, ao comentar a morte de um cidadão que aconteceu naquele confronto ali na Lapa, alguém teria dito que esse cidadão tinha 15 anotações criminais, a maioria por tráfico de drogas e roubo. E ela, pelo menos a frase que a jornalista destacou, ela disse que a linha de pensamento não é razoável. Ou seja, o fato dele ter tantas anotações criminais e ter sido morto. Uma vez que a pena de morte não é prevista na Constituição. E ela está certa. A pena de morte não é prevista na Constituição. Nem o que aconteceu lá foi a aplicação da pena de morte. Porque onde a pena de morte é prevista, a pessoa é presa, é julgada e demora, às vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes demoram anos até que a pena de morte seja efetivamente concluída. Ou seja, executada. Então, o cidadão que morreu no confronto lá com a polícia, não foi aplicada a pena de morte nele. De forma nenhuma. O que acontece, deputada, é que quando o cidadão faz a opção, porque ninguém é obrigado a entrar em quadrilhas que praticam crimes violentos, por exemplo. Ninguém é obrigado a entrar no tráfico de drogas, ficar portando fuzil, pistola, granada para confrontar com os militares de polícia, ou com os policiais civis, ou com os policiais federais. Ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a entrar numa quadrilha de roubo de caixa eletrônico, de roubo de carga, da prática de assaltos. Ninguém é obrigado a fazer isso. Agora, quando a pessoa resolve ingressar nesse mundo da criminalidade violenta, ela traz para si a expectativa da morte a qualquer momento. Deputada, entenda, isso é uma decisão pessoal. Como eu decidi ingressar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e poderia até ter morrido em serviço, ter sido assassinado em serviço, ou até de folga por ser militar do Estado do Rio de Janeiro, essas pessoas que têm 15 anotações criminais, elas voluntariamente optaram por entrar na criminalidade violenta. Quem entra na criminalidade violenta, homem, mulher, branco, negro, pardo, todos que entram assumem para si essa expectativa de ser morto a qualquer momento. E não é pena de morte. Pena de morte é bem diferente disso.
isso. Hoje, no Complexo do Alemão, ocorreram mortes. Houve aplicação de pena de morte? Não. Criminosos violentos confrontaram com forças policiais. Feriram um militar do estado do Rio de Janeiro. Assassinaram outro militar do estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas, elas assumiram para si a expectativa de ser morto ou morta a qualquer momento. É uma opção de vida. É uma opção de vida. Quantas pessoas de bem moram em comunidades carentes, têm origem em famílias paupérrimas e não fazem essa opção? E às vezes essas pessoas são mortas por esses mesmos criminosos. A culpa é sempre da polícia. Sempre alguém viu a polícia atirando. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas a regra sempre foi a polícia que atirou. Então, o cidadão de bem da comunidade carente, ele é morto também por esses criminosos. Volto a dizer, deputada, eles optaram por ter essa vida. Escolheram. Como a senhora escolheu se candidatar a um cargo eletivo e foi eleita. Eles escolheram integrar a criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro. A expectativa deles morrerem a qualquer momento é muito grande. O que não morreu hoje pode morrer amanhã, depois da manhã. Porque ele criou para si essa expectativa. Foi ele que quis. Ele foi voluntário. Do mesmo jeito que o policial militar, o policial civil, o policial federal, o policial penal, o policial rodoviário federal, o policial rodoviário federal, todos são voluntários. Eles sabem que vão correr riscos no exercício da sua função. Eles são voluntários. O criminoso também é voluntário. Por que ele não foi arrumar um emprego? Por que não foi virar uma laje? Por que não foi fazer? Não foi vender bala no sinal? Como nós temos tantas e tantas pessoas aí sem emprego, porque nosso governo estadual é uma tragédia, e a senhora é oposição ao governo, sabe muito bem disso. Por que não foi vender bala no sinal? Por que não foi usar um cartaz lá para pedir? Por que não foi tentar lavar vidro no sinal dos carros para arrumar um dinheiro para levar para casa? Não, ele optou. Ele optou. É como se ele tivesse escolhido como profissão ser criminoso violento. Tanto é, deputada, que vários deles são presos, são soltos e continuam. Então ele assumiu aquilo como profissão. Aí quando morre, vem se falar em pena de morte? Não, pena de morte é uma coisa completamente diferente. E a senhora está certa. Não está prevista na nossa Constituição a pena de morte. Agora, o que acontece nas ruas do Rio de Janeiro não é pena de morte. São milhares de pessoas, de cidadãos, que optaram em integrar a criminalidade violenta, em matar cidadãos de bem, em matar policiais, em subtrair patrimônio das pessoas de bem, que às vezes levaram uma vida para conquistar. É a profissão deles. Então, quando eles morrem porque optaram por esse risco. Optaram por esse risco. Às vezes, morrem um numa operação policial, às vezes morrem 4, às vezes morrem 8, às vezes morrem 12. Depende de quantos, naquele momento, ao invés de fugirem, tentarem
se homiziar, resolve enfrentar as forças policiais. Do jeito que a criminalidade violenta se instalou nas comunidades carentes, a senhora não se surpreenda que um dia 50 deles vão tentar fazer um enfrentamento com as forças policiais. Aí nós teremos 50 mortos na comunidade. Aí vem um desavisado e diz assim, ué, mas morreram 50 traficantes e não morreu nenhum policial? Graças a Deus que não morreu nenhum policial. Até porque o policial é bem preparado para o exercício da sua função. Não é preparado, talvez, da melhor maneira que poderia, mas é bem preparado. Então é natural que num confronto armado morra o criminoso e a morte do policial seja uma exceção. Essa é a grande verdade. E na maioria das vezes a morte dos policiais é decorrente até de covardia. Não é nem de enfrentamento, de confronto, é covardia. Como matam policiais de folga, covardemente, pelo Brasil afora, não é só aqui no Rio de Janeiro. Então, deputada, respeitando a sua opinião, mas discordando frontalmente, não é caso de pena de morte o que aconteceu na Lapa, não é caso de pena de morte o que aconteceu hoje aqui no Complexo do Alemão. Não é. É opção de cidadãos que, ao invés de tentarem ganhar a vida honestamente, resolveram ingressar na criminalidade violenta. E quem faz isso coloca uma espada na sua cabeça. A qualquer momento, a espada cai e ele morre. Eis a realidade. Fora disso, é falácia. É a grande verdade. E insisto, eles optaram por essa vida. Nenhum deles foi obrigado a ter essa vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e juntos somos fortes. Desde 2007.